Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Êxodo 26, parte 1. Lá em Êxodo 25, parte 1, a gente havia dito que começaríamos a estudar sobre esse tabernáculo. E eles têm muitas representações, muitos símbolos, então para a gente conseguir entender tudo bem explicadinho, tudo bem certinho, eu estou achando melhor dividir esses vídeos em duas partes para a gente compreender por completo tudo o que a palavra de Deus quer nos transmitir, tá bom? Então, nos dois vídeos passados, na parte 1 e na parte 2 de Êxodo 25, a gente viu 3 objetos que ficam no tabernáculo. Um que fica no Santo dos Santos e um que fica no Santo Lugar. A gente viu a arca com o propiciatório, a gente viu a mesa dos pães da presença, a gente viu o candelabro, cada um com suas simbologias e representações. E hoje, aqui em Êxodo 26, parte 1, a gente vai ver as 4 camadas da cobertura do tabernáculo, né? Então, o tabernáculo seria como essa tenda de Deus, essa residência temporária, aonde por 40 anos a gente vai ver que os filhos de Israel eles ficaram no deserto, acampando no deserto, e Deus também acampou com eles, né? Então esse tabernáculo ele era portátil e ele não tinha um chão, né? Ele era montado sobre a areia do deserto mesmo, tá bom? Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artista. Então, o querubim é para você pegar alguém que sabe bordar, alguém que é para ficar tudo realmente perfeito. Então, essa primeira camada da cobertura, que são essas 10 cortinas de linho fino, tipificam a fina humanidade de Cristo como um homem bom e perfeito. Então, a cor azul a gente já tinha visto, mas vamos relembrar que ela representa algo celestial, tanto na natureza como na aparência. Então Jesus ele era celestial em sua humanidade. A púrpura, que ela denota, né, do que é real, dessa realeza, na posição, tanto na posição como no comportamento. Então a gente sabe que Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o carmesim é uma cor meio que vermelho escuro, que ela representa o pecado e também o derramamento de sangue para a redenção, porque a gente sabe que a redenção precisa haver derramamento de sangue. Então aqui nessa primeira camada, né, dessa cobertura do tabernáculo, simboliza o derramamento de sangue de Jesus para a redenção. Então os querubins eles representam a glória de Deus manifestada em Jesus, o homem, né, a criatura que manifestava a glória divina. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. Então, aqui, gente, o número 28, na verdade, todas as especificações, elas indicam alguma coisa. Tanto as medidas, como os objetos que são usados, os materiais que são usados, o jeito que se faz, tudo tem uma representação. Então, aqui o número 8, ele é composto de 4 vezes 7. Então 4 é o número que representa a criatura, né, a humanidade, e 7 representa a perfeição. Então o comprimento de cada cortina representa a perfeição de Jesus como homem. E a largura de 4 côvados, como a gente vê aqui, essa largura que o número 4 representa essa criatura, são 10 cortinas de 4 côvados. Então aparece o número 40, aonde é o número de teste. Então indica que Jesus foi testado, sua perfeita e plenitude foram testados, e sua perfeição e plenitude foram testados e aprovados por Deus. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Então aqui a gente vê que havia 2 grupos de 5 cortinas e elas eram unidas uma à outra, representando, né? Essa número 5 representa a responsabilidade. Então esse grupo de 5 representava que existia uma vida contínua, né? Uma vida junta. Farás
lançadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Então aqui na extremidade de cada cortina havia 50 laçadas de azul. E esse é representando, né, a responsabilidade para a união, e o azul indicando algo celestial. E ao estarem no limite da cortina, então não eram todas, era só nas extremidades de cada grupo, indicava que elas foram o resultado de uma vida de responsabilidade por um testemunho. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Então, os 50 colchetes de ouro representam o poder unificador da natureza divina, né? Esse poder unificador da humanidade de Jesus vem da sua natureza divina. Nesses versículos, gente, do 1 ao 6, a gente vê uma descrição detalhada da humanidade completa e perfeita de Jesus, né? Ao examinar essa primeira cobertura, essa primeira camada da cobertura do tabernáculo, a gente consegue ver que as cortinas unidas não são só uma cobertura, mas são uma cobertura protetora. Essa capa protege tudo que está abaixo dela. Então, as tábuas que a gente vai ver nesse mesmo capítulo, mas na parte 2, elas tipificam a nós e são recobertas pelas cortinas. Então, a gente pode dizer que a primeira camada dessa capa, dessa cobertura do tabernáculo, ela nos protege, ela nos cobre, ela nos abraça, e assim a humanidade de Cristo faz isso, né? A sua natureza humana. Ao entrar no tabernáculo, a gente vê o telhado, que é essa primeira cobertura. Então, quando a gente vê Cristo dentro de nós, nós sabemos que Ele é celestial, que Ele pertence à realeza, que Ele é redentor e glorioso. Então, as 10 cortinas, essa primeira camada representada por essas 10 cortinas de linho, elas representam Jesus como um ser humano perfeito, completo. As cores representam o céu, a realeza e a redenção. E os querubins que Cristo, como criatura, expressa a glória de Deus. Gente, que tremendo isso, meu Deus. Farás também de pelos de cabras cortinas para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Então aqui a gente já começa a ver a segunda camada, que é de pelo de cabra. Essa segunda camada é como se fosse uma tenda que cobre a primeira camada. Então o número 11 na Bíblia, gente, ele é mais do que a integridade do homem, mas ele é menos do que a perfeição divina. Ele indica algo pecaminoso. Então essa segunda camada com 11 cortinas de pelo de cabra é algo simples, natural e sem beleza, indicando algo que excede a integridade do homem, mas está abaixo da perfeição do governo de Deus, significando que Cristo foi feito pecado por nós. O perfeito e completo Jesus se tornou pecador sob o julgamento de Deus. Então, o justo foi julgado por Deus ao invés do injusto. As cabras, elas representam os pecadores e os seus pelos, as suas más obras e os pecados. Então, a segunda camada é composta de pecadores com todos os seus pecados. A primeira camada, ela representa que o próprio Jesus é glorioso e maravilhoso. E a segunda camada indica que aquele que é maravilhoso foi feito pecado por nós. Ele se tornou pecado aos olhos de Deus. Então a segunda camada, que é isso, ela protege a primeira camada. Então Cristo nos protege, sendo o nosso substituto que foi julgado por Deus e foi morto. Ele foi morto no nosso lugar. Então a substituição de Cristo se torna nossa proteção. Gente, é realmente impossível que alguém além de Deus possa ter projetado uma estrutura como essa e ainda contar uma história sobre isso, né? Tudo tem
alguma coisa a ver com Cristo, tudo tem uma representação, um simbolismo, é realmente incrível, que é realmente somente Deus que pode ter feito isso, que pode ter escrito também, essa palavra é realmente inspirada por Deus. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Então, são 11 cortinas. A gente viu que a primeira cortina são 10, então ficou 2 em cada. E agora são 11, então são 5 mais 6, onde 5 representa responsabilidade e 6 o excesso. Então, a sexta cortina é um excesso, indica que Cristo foi feito pecado por nós. Embora ele não tivesse esse excesso nele, embora ele não tivesse pecado nele, ele levou os nossos pecados. Cristo carregou a responsabilidade dos pecados por nós, pecadores. Então, ele se tornou esse número 11. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Então, essas 50 laçadas foi igual aos da primeira capa que a gente tinha visto. A única diferença é que da primeira capa elas eram azuis, né, como representando esse homem perfeito e celestial que Cristo era. Mas quando ele se tornou pecado por nós, ele não era mais celestial, né? Então não podia ser, essas laçadas não podiam ser de linho azul. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. Então esses colchetes representam o poder que une, o bronze representa o julgamento de Deus. Então eles ligavam a tenda e a tornavam como uma cobertura, indicando que mesmo depois de ser julgado, Cristo ainda estava completo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderás às costas do tabernáculo. Então indica que Cristo se tornou pecado por nós e julgado por Deus em nosso lugar, se tornando essa nossa cobertura e proteção. O côvado de um lado e o côvado de outro lado do que sobejar do comprimento das cortinas da tenda penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Então sobrou um côvado de linho de cada lado, na verdade não de linho, né, de pelo de cabra. Então sobrou um côvado de cada lado, representando que o Cristo Redentor se tornou a proteção do tabernáculo nos seus dois lados, tanto no lado norte como no lado sul, representando que em qualquer situação, seja ela difícil ou seja ela fácil, Cristo é a nossa proteção. Também farás de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e a outra cobertura de peles finas. Tem em outras representações, também em outras traduções, de peles de texugo, tá? Então aqui nesse versículo 14 a gente vê as duas restantes coberturas que falta falar, né? A terceira e a quarta. Então vamos começar falando sobre a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. Então essa terceira cobertura, essa pele de carneiro tingida de vermelho, representa Cristo sofrendo a morte e derramando o seu sangue, representando o derramamento de sangue para obter a redenção, indicando que Jesus, o homem perfeito, que foi feito pecado em nosso lugar, alcançou a redenção. Agora, a redenção obtida por Cristo cobre o seu povo remido. Então, nós estamos cobertos pela obra redentora e completa e perfeita de Cristo. Então, a gente vê que esse homem, Jesus, o homem perfeito, como na primeira camada, foi feito pecado em nosso lugar, a segunda camada, e essa terceira camada é esse derramamento de sangue, representando aqui a redenção, né, com essa pele de carneiro tingida de vermelho, representando a redenção, né? Então Cristo alcançou a redenção. Jesus Cristo, o homem perfeito, nos substituiu na cruz, se tornando nossa redenção, para nos cobrir diante de Deus.
E aqui também essa cobertura de peles finas, né? Cobertura de peles de texugo, tipificam Cristo como aquele que pode resistir a qualquer ataque. Cristo tipificado com pelos de ovelha nos permite estar diante de Deus, mas com as peles dos texugos nos ajuda a enfrentar Satanás e os seus ataques. Então essa última camada, ela ficava por cima de todas essas outras camadas. Nos ajudando, Cristo nos ajudando a enfrentar, representando, né, Cristo nos ajudando a enfrentar Satanás e seus ataques. Gente, é realmente maravilhoso. Quando eu estava estudando isso, né, fazendo o meu resumo, tentando entender um pouco, é muita revelação que Deus nos traz, né, nesses poucos capítulos. Foram 14 capítulos, mas de muita revelação, falando sobre, nos detalhando, né, essas camadas que são a cobertura do tabernáculo e o quanto elas estão relacionadas com Cristo, contando essa história, né, que Cristo, um homem perfeito, ele nos substituiu na cruz, né, ele se tornou o pecado por nós, depois ele se tornou a nossa redenção para nos cobrir e agora ele está aqui por cima nos protegendo e nos ajudando a enfrentar Satanás e seus ataques. Gente, é realmente incrível, não tem outra palavra para descrever. Gente, fiquem com Deus, esse é o capítulo 26, parte 1, e no próximo vídeo a gente vai ver o restante desse capítulo incrível, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.